Louvado, exaltado e magnificado seja o Senhor dos exércitos, o Criador dos céus, da terra, do infinito, o Todo-Poderoso de Jacó. Em o nome do Senhor Jesus, todos os nossos ouvintes sejam tocados pelo Espírito da glória. Neste momento sejam tocados, livres, libertos de todas as suas tristezas, dúvidas, medos, decepções, traumas. Sejam livres das suas enfermidades. Sejam literalmente livres do alto da cabeça à planta dos pés. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós falávamos ontem que Abraão, quando chegou a Canaã, ele teve problemas quando viu que havia fome. Por causa da fome que havia naquela época, ele, sem consultar Deus, talvez porque não tivesse essa intimidade de perguntar a Deus o que ele faria, mas ele tinha lá o altar construído. Ele tinha como se comunicar com Deus. Mas ainda assim, ele tomou a decisão errada de descer até o Egito. Quando chegou no Egito, ele enfrentou aquele problema porque os auxiliares de Faraó levaram a esposa dele, Sara, para o palácio, mas Deus interviu e não permitiu que Faraó tocasse em Sara e a devolvesse para Abraão. E Abraão, então, saiu do Egito, subiu de volta a Canaã, justamente para o lugar onde ele tinha saído pela primeira vez, onde tinha construído o altar. E o que chama atenção é que parece que cada vez que Abraão tinha uma promessa de Deus, ele construía um altar e sacrificava. Parece que Abraão correspondia àquela promessa com uma resposta de fé, fazendo sacrifícios para Deus, porque esta era a cultura naqueles tempos. Naqueles tempos, as pessoas cultuavam muitos deuses, sacrificavam crianças recém-nascidas à lavonté para os seus deuses. Então Abraão tinha consciência de que Deus se agradava do sacrifício. Por isso ele construiu o altar e a cada promessa, Abraão erguia um altar e oferecia sacrifícios. E os sacrifícios mostravam a fé prática de Abraão. Então, por conta das promessas, Abraão, cada promessa que Deus lhe fazia, ele correspondia com o sacrifício. É interessante, muito interessante isso. E aí, nós entramos no capítulo 13 de Gênesis, quando Abraão subiu do Egito para Canaã, com a sua mulher, com Ló, com tudo o que tinha. E diz o texto aqui, versículo 2, capítulo 13, versículo 2, que era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Veja que isso contradiz ao clero romano que prega a miséria, a pobreza, a desgraça, que prega que a pobreza é humildade, que prega que a pobreza é uma dádiva divina. É justamente o contrário, porque Abraão
tornou-se um homem rico em gado, em prata e em ouro. Gênesis capítulo 13 e versículo 2, que contradiz as teorias de que a riqueza é do diabo e que a pobreza é de Deus. Então, Abraão fez as suas jornadas até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E veja só que interessante. Abraão era parente de Ló, e Ló era parente de Abraão, melhor dizendo, ele era sobrinho de Abraão. Abraão se sentiu na obrigação de cuidar do seu sobrinho, porque o seu pai tinha sido morto. Então, Abraão levou Ló com ele, mas diante da riqueza incalculável de Abraão e também da riqueza de Ló, a terra em que eles estavam não tinha capacidade para habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos. Os seus bens eram muitos. Veja que a riqueza de Abraão, como a riqueza de Ló, eram muito grandes. As riquezas deles eram muito grandes. Então verifica novamente que essa palavra aqui, Gênesis 13, versículo 6, contraria aquela teoria de que a pobreza vem de Deus e que a riqueza vem do diabo. Contraria isso. Contraria 100%. Então diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Então, por causa dessas contendas, Abraão chamou Ló e disse: olha, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está, por acaso, a terra diante de ti? Olha só o que Abraão propõe para o seu sobrinho. Olha só, quando a pessoa tem a bênção de Deus, quando ela é conduzida pelo Espírito Santo, ela não disputa, ela não fica brigando por picuinhas, porque ela tem a bênção de Deus. Ela tem a bênção de Deus. A exemplo do neto de Abraão, que foi Jacó. Depois que ele recebeu a bênção do pai, a imposição das mãos do pai e a promessa da primogenitura, o Jacó saiu fugido de casa, com a mão na frente e outra atrás. Saiu pelo deserto, mas ele carregava dentro de si a riqueza da promessa. Nas mãos ele não tinha nada, mas dentro de si ele carregava a riqueza da promessa. Quer dizer, aí está a grandeza da fé. A grandeza da fé. A fé leva a pessoa, ainda que seja a mais pobre deste mundo, ser a mais rica neste mundo. A Bíblia fala que Deus levanta do monturo o necessitado, quer dizer, do pobre, do mendigo, do necessitado, Deus o levanta para fazê-lo assentar-se ao lado de príncipes, quer dizer, com os ricos, com os poderosos. Deus faz isso. Deus dá riqueza. Ele faz a pessoa ser rica. O problema, normalmente, dos ricos é que eles não consideram que as riquezas deles vieram das mãos de Deus. Então, eles se tornam pobres por causa disso. Pobres e miseráveis, porque não reconhecem tanto
não reconhecem, que não dão os dízimos, que não devolvem os dízimos. Ora, quando a pessoa traz consigo a bênção de Deus, ela não fica brigando por ninharias. Então, Abraão chamou Ló e disse, olha, não haja então contenda entre nós. A terra não está diante de ti? Agora, aparta-te de mim. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. O que é que você quer? Pode escolher o caminho que você achar melhor para você. Então, aqui no versículo 10 de Gênesis 13, diz que levantou Ló os seus olhos físicos, obviamente, e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. A campina do Jordão era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Veja que Ló, com o olho grande, imediatamente escolheu, de acordo com a sugestão do seu tio, ir para essas campinas do Jordão. Achou que era mais fácil. Bom, eu tenho uma riqueza. Se eu for para um lugar florido, como o jardim do Senhor, como uma terra do Egito, então eu vou arrebentar. Então assim pensou Ló, e ele escolheu ir na direção das campinas do Jordão. E Ló, então, partiu para a terra de Canaã, para o deserto. Ele escolheu o lado contrário ao de Ló. Ele escolheu o lado contrário ao de Ló. Ora, veja que, amiga e amigo ouvinte, mesmo escolhendo o lugar contrário ao do seu sobrinho, que era um lugar maravilhoso, como o jardim do Éden, o Senhor era com Abraão. E é isso que é importante. Essa é a maior riqueza que cada ser humano pode ter na sua vida. Porque é fato, é realidade. Quem abandona o altar, que é Deus, que representa Deus, é abandonado pelo altar. Quem abandona a fé é abandonado pelo doador, pelo criador da fé. E assim vive e caminha a humanidade. Deus abençoa aqueles que estão junto do altar, aqueles que estão no altar, aqueles que consideram o Senhor em primeiro lugar na sua vida, primeiro do que a mãe, do que o pai, do que os filhos, do que a casa, as riquezas, do que marido, do que família, do que a própria vida. Quando a pessoa coloca o Senhor no lugar dele, o Senhor como Senhor da sua vida, então ela se posiciona no altar de Deus. E é óbvio, quando a pessoa está no altar de Deus, quem cuida dela é o próprio Deus. Deus é o responsável por ela, porque ela está no altar. Abraão se posicionou no altar de Deus. E por conta disso, ele fez a melhor escolha. Tanto fazia para ele ir para a esquerda ou para a direita, porque ele já havia optado em fazer de Deus, o único Deus, o Senhor dos exércitos, como Senhor da sua vida. Então Abraão, obviamente, foi abençoado por onde ele ia. Amanhã nós vamos continuar com esse texto, mas eu quero que você saiba que essa é uma das razões, aliás, a principal razão do jejum de Daniel, que nós vamos terminar esta semana agora, domingo agora.
O jejum de Daniel faz promover o Senhor como Senhor da sua vida. Por isso que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, porque elas optaram em colocar o Senhor em primeiro lugar na vida delas. Primeiro lugar. Quando elas colocam o Senhor em primeiro lugar, elas estão fazendo exatamente aquilo que Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo e tiveram suas vidas transformadas por conta da promessa viva do Senhor. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Meu nome é Elisângela, tenho 29 anos. Minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida muito vazia. Eu tinha uma angústia interior muito grande, devido a um fato que aconteceu na minha infância, por eu ter sido molestada pelo meu dentista. Eu tinha apenas 6 anos de idade e eu não sabia direito o que tinha acontecido comigo. Não falei para ninguém, guardei aquilo comigo, porque eu sabia que era algo errado, mas pela pouca idade eu não sabia o que tinha acontecido. Então eu guardava no meu interior uma culpa pelo que tinha acontecido. Eu achava que a culpa era minha. Com isso eu desenvolvi vários complexos de inferioridade. Na minha adolescência, com ganho e perda de peso, assim, pouco tempo. Às vezes eu estava com peso muito acima, às vezes muito abaixo. Então eu me sentia muito inferior às outras pessoas. Eu achava que eu não tinha nenhum valor. Procurei tratamento psicológico na época, eu fazia uma sessão por semana. Minha família até tentava me ajudar, assim, as minhas irmãs tentavam me levar para sair, para ver se eu me animava, mas elas não sabiam exatamente o porquê eu tinha aquela tristeza e aquele nervosismo. Na minha fase mais adulta, eu percebi que o tratamento não surtia nenhum efeito. Eu continuava com aquela angústia interior, aquela mesma tristeza e com os meus complexos. Até que um dia minha irmã me fez o convite e eu aceitei, e foi assim que eu cheguei aqui. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu comecei a entender a importância do batismo com o Espírito Santo, porque eu via nas pessoas aquela alegria que eu não tinha. Eu via a felicidade no rosto delas que eu não tinha. Então eu entendi que só com o Espírito Santo eu ia mudar aquilo que estava dentro de mim. No jejum de Daniel, eu comecei a praticar tudo aquilo que eu tinha entendido que ia me levar a ter o batismo com o Espírito Santo. Então, abri mão das redes sociais, de todas as informações, abri mão das amizades que eu tinha, que não me levavam a um crescimento espiritual. Eu passei a acordar de madrugada para buscar o Espírito Santo. Chegava sempre antes nas reuniões, sentava nos primeiros bancos para me concentrar mais. Eu passei a orar mais, a jejuar mais. Eu passei a acessar o blog do bispo, pegava a mensagem diariamente, via a programação na TV, ouvia a rádio. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para me desligar do mundo e conectar somente a Deus. Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi a experiência mais incrível que eu experimentei em toda a minha vida. Eu senti uma alegria muito grande
que eu nunca tinha sentido. Aquele vazio, a angústia, a mágoa que tinha dentro de mim saiu naquele momento. Foi um momento inexplicável para mim. Ali eu vi que minha vida tinha tido um antes e um depois. Toda aquela angústia, aquela tristeza, a mágoa saiu e no lugar foi preenchido com uma paz, uma alegria muito grande, uma segurança, que eu era muito insegura, tudo que eu começava eu não terminava. Então, após o Espírito Santo, ele me deu essa certeza que tudo eu posso, que eu posso ir além de tudo que eu já tinha feito. Eu tenho uma força, veio uma força interior muito grande. Hoje eu sou feliz, sou realizada na minha vida pessoal, sou alegre, não guardo mais tristeza, não guardo mais a mágoa. Apesar dos problemas internos, eu tenho a certeza que com o Espírito Santo eu vou vencer. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, nenhum problema te surte mais a tristeza. Você sabe que ele está ali, mas ao mesmo tempo você tem a certeza que o Espírito Santo que está dentro de você vai te ajudar a superar tudo. Tudo é superável após o batismo com o Espírito Santo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vemos então que a promessa de Deus se cumpre nos dias de hoje como se cumpriu outrora. E sempre vai se cumprir na vida daqueles que prezam a fé, que prezam o altar, que vivem a fé de Abraão. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.